aí, meu povo, professora Juliana Nobre aqui na área, vamos ver hoje algumas questões da FGV, não só da FGV e outras bancas que são parecidas, têm estilos parecidos e nível parecido com o da FGV, para a gente contribuir aqui num mini curso que está sendo oferecido para os técnicos de enfermagem, agora aqui para vocês. Vamos estudar, vamos colocar fundo a nossa cabeça aí nos estudos, porque eu tenho certeza que você, se empenhando, vai dar certo. Vai dar tudo certo, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, não vamos perder muito tempo não, que a gente vai resolver um monte de questão hoje. Aproveitem esse mini curso aqui. O curso MS está oferecendo para vocês gratuito, com muita qualidade, muita informação, muita dica, muito bizu, para vocês que estão aí estudando para o concurso da FunSaúde, com a bancazinha, nossa FGV de açúcar, ok? Tô tentando passar aqui, pronto. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Dentro aqui do nosso mini curso, hanseníase, TB, dengue e IST. Obviamente, como o próprio nome diz, é mini curso, então vamos dar uma pincelada. Só que o mais importante, de fato, é a gente trazer dica e bizu para vocês resolverem as questões de vocês. Porque eu sei que os estudos, eles vão ser bem mais aprofundados, eles vão ser aí estudos dignos de quem vai passar, os estudos concurseiros. Estudo de concurseiro que está estudando mesmo assim, de vera. Vamos começar aqui com a primeira questãozinha. Vamos abordar a tuberculose, que é um dos temas que cai muito, tá certo? Então, preste atenção aqui. Uma mulher de 25 anos foi diagnosticada com tuberculose pulmonar. Ela tem um lactente de 2 meses de vida e está em aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Nesse caso, deve-se recomendar que a mãe letra A, adie o aleitamento materno no primeiro mês de tratamento. Letra B, seja isolada dos contatos intradomiciliares e do bebê. Letra C, enquanto bacilífera, utilize máscara N95 durante a amamentação para proteção do bebê. D, seja tratada apenas com pirazinamida, que é o único medicamento seguro na amamentação. E E, suspenda a amamentação até o final do tratamento. Então, meu povo, é o seguinte, a questão da tuberculose, né? Tuberculose pulmonar, é o tipo de tuberculose, um dos tipos de tuberculose que é transmissível. Então, a tuberculose, ela é uma doença infecto-contagiosa, tratável, curável, e a forma de transmissão, as únicas formas de transmissão são as tuberculoses pulmonar ou laríngea, ok? Aí, assim, o que é que a gente precisa saber? A tuberculose também só vai ser transmitida, só vai ser transmissível se o paciente ele for bacilífero. O que é um paciente bacilífero? É aquele que tem baciloscopia positiva e que não estiver em tratamento. O paciente que inicia o tratamento, depois de 2 a 3 semanas, mais ou menos, os níveis de bacilos caem e ele não transmite mais a doença. Isso a gente vai comprovar através dos exames de baciloscopia de acompanhamento do tratamento da tuberculose, ok? Então, é o seguinte, a gestante, aqui ela já não está mais gestante, tá? Aqui ela é puérpera. Então, para puérpera, quais são as recomendações? Primeira coisa, ninguém vai adiar aleitamento materno aqui não, não existe essa recomendação de adiar aleitamento materno. Então, nada de adiar aleitamento materno em hora nenhuma. Seja isolada dos contatos intradomiciliares do bebê. Não, a mãe vai continuar amamentando aquele bebê. C, vamos lá. Enquanto bacilífera, utilize máscara N95 durante a amamentação para proteção do bebê. Então, é o seguinte, meu povo. É um ponto que eu preciso colocar aqui para vocês, que o que o manual diz, e o nosso manual, o manual de referência da gente aqui para tuberculose, é o manual de controle da tuberculose no Brasil de 2019, ok? Então, ele traz que a mãe, ela precisa utilizar, não é máscara N95, ela precisa utilizar máscara cirúrgica enquanto ela estiver amamentando esse bebê. E que é importante
importante que ela amamente esse bebê enquanto ela estiver fazendo tratamento, porque este tratamento também pode ser passado para o bebê, certo? Seja tratado apenas com pirazinamida, que é o único medicamento seguro para amamentação. Não. Tanto a gestante como a puérpera, elas vão ser tratadas com o tratamento padrão, o esquema padrão de tratamento da tuberculose. Então, não tem isso de tratar diferente, não. A única coisa, a única ressalva que existe aqui é que vai ser associado à piridoxina, que é a vitamina B6, para evitar os efeitos neurológicos da isoniazida. Mas o tratamento é B6. Para evitar os efeitos neurológicos da isoniazida. Suspenda a amamentação até o final do tratamento. Não, não existe essa recomendação. Olha aqui, ó, o que é que o manual está dizendo? Manual de Recomendação de Controle da Tuberculose de 2019. O esquema básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes, dado o risco de toxicidade neurológica, ao feto atribuído à isoniazida, recomenda-se o uso de piridoxina, 50 miligramas ao dia. Vai ser associado ao esquema padrão de tratamento da tuberculose. E os medicamentos antituberculose passam em pequenas quantidades pelo leite. Por isso que é importante que a mãe mantenha o tratamento durante a amamentação. Não existe contraindicação de amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. No caso, então, seria o acometimento da mama pela tuberculose. Lembrando que a tuberculose, ela pode atingir qualquer órgão, qualquer tecido aí do corpo humano, tá? Não necessariamente o pulmão. O pulmão, ele é importante porque é uma das formas que transmite a doença. É recomendado, entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica ao amamentar a criança, enquanto a baciloscopia do escarro se mantiver positiva, enquanto ela for bacilífera. No anexo 2 está descrita a segurança das medicações. Então é interessante que vocês vejam lá nesse manual, e existe esse anexo 2 que descreve exatamente todas as medicações que são utilizadas para o tratamento da tuberculose e quais são as recomendações para a gestante. É bem interessante que vocês estudem. Então, essa ressalva aqui que eu preciso fazer, no caso da letra C, que é o nosso gabarito, é com relação à N95, porque a recomendação não é N95. Inclusive, a recomendação é para N95, nos casos de tuberculose, é para os profissionais. Os pacientes, eles vão utilizar sempre máscara cirúrgica, tá? Lembrando que a tuberculose, ela é transmitida por aerossóis. Por isso que existe a recomendação de que os profissionais utilizem N95. Beleza? Então, não confundam isso aqui. Mais uma. A subnotificação de doenças transmissíveis influencia no diagnóstico e tratamento precoce, prejudicando o controle dos agravos e a saúde da população. A atenção do técnico de enfermagem quanto ao meio ambiente e ao cliente é fundamental, pois permite relacionar os respectivos quadros sintomáticos, tratamentos e métodos profiláticos dos diferentes agravos como: letra A. Observar que as pessoas com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais podem ser orientadas para avaliação de saúde e detecção da tuberculose. Gente, isso aqui tá certo, tá? O que é que a gente reconhece aqui nesse item? Que ele fala que as pessoas com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais, então aquela pessoa que tem esse quadro de tosse e expectoração por 3 semanas ou mais é considerado um sintomático respiratório. Isso aqui para a população geral, sintomáticos respiratórios. Os profissionais de saúde não têm esse período de 3 semanas. Então, as pessoas privadas de liberdade, os profissionais de saúde, as pessoas em situação de rua. Então, os grupos especiais, eles não têm esse intervalo, ok? Não tem esse intervalo de 3 semanas. Qualquer sintoma que apareça nesse grupo aí já é considerado sintomático respiratório e ele precisa ser investigado. Beleza? Esse daqui é o nosso gabarito, letra A. Mas vamos lá ler o resto, ler a letra B.
Esclarecer que existem vacinas contra alguns tipos de meningite meningocócica, especificamente os tipos ACWY, embora sejam eficazes apenas para crianças menores de 18 anos. Não, meu povo, elas não são eficazes apenas para menores de 18 meses, não. 18 anos, não, 18 meses, não. Ok? Elas são eficazes aí em qualquer idade, inclusive na rede privada. Existe a vacina, a meningocócica, a ACWY, sendo oferecida para a população adulta, tá? Lá vai ser o esquema só de uma dose e a recomendação vai depender do risco epidemiológico daquela pessoa. Mas aí é só na rede privada, lembrem disso. Na rede pública, a meningocócica, a vacina meningocócica ACWY, ela é oferecida só que para os adolescentes de 11 e 12 anos, tá certo? Só uma dose de reforço, no caso, entre 11 e 12 anos, quase não sai, entre 11 e 12 anos, para os adolescentes. E a gente também precisa lembrar para vocês que existem outras vacinas que protegem também contra meningite. Essa daqui, a meningocócica ACWY, ela vai proteger contra o meningococo, tá certo? Que é a Neisseria meningitidis, que é chamado meningococo, que causa a meningite tipo A, C, W e Y. Tem a meningocócica C, também a vacina meningocócica C, que vai proteger contra a meningite causada pelo meningococo C, tá? Que é o tipo C. E aí a gente também tem a pneumo 10 valente, que vai proteger a criança das doenças causadas pelo Streptococcus, tá certo? O Streptococcus pneumonia. E ele, dentro dessas doenças aqui que a gente tem a pneumonia, a gente tem também a meningite. Além dessas aqui, a gente pode considerar a penta. Dentro da penta, a gente tem a difteria, o tétano e o componente pertussis, né? Hepatite B e a IB, a Haemophilus influenza tipo B. A IB vai proteger contra as doenças que são causadas pela Haemophilus influenza tipo B, dentre elas aí também pneumonia e a meningite causada pela Haemophilus influenza tipo B. E aí a gente também tem a BCG. Lembra da BCG que protege contra as formas graves de tuberculose. Quais são as formas graves de tuberculose? Miliar e meningia. Então, todas essas vacinas aqui, elas vão estar relacionadas aí com proteção de algum tipo de meningite causada por esses agentes específicos, tá certo? C. Recomendar ao cliente que durante o tratamento da hepatite, a restrição ao uso do álcool é fundamental pelo período mínimo de 1 mês. Não, aqui a gente tem um site do Ministério da Saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde, mais especificamente, que fala que esse período mínimo aqui são 6 meses, recomendado mesmo, de preferência, 1 ano. Ok? D. Orientar a profilaxia ambiental da leptospirose em situações de enchente, utilizando uma solução contendo 10 gramas de borra de café, diluída em 20 litros de água para aplicar nas paredes e no chão. Meu povo, da onde é aquela... A pessoa tirou borra de café. Me conta. Não é borra de café, deixa eu sumir aqui. O que é utilizado é o hipoclorito de sódio, a água sanitária. Vou já falar aqui para vocês bem direitinho como é que faz, viu? Então, nada de borra de café. E é utilizar... ou tranquilizar o cliente em relação à dengue, explicando que a infecção causada pelo mosquito confere proteção permanente, independente do tipo ou classificação do agente etiológico. Povo de Deus, pelo amor de Deus, a dengue, quando o paciente ele tem dengue, vai ter sim a proteção permanente, só que é contra aquele tipo que ela teve. Então, existem 4 tipos de dengue, causados pelo vírus da dengue, né? Que é o dengue.
Meu Deus, que N horroroso. Denve. Tá? Então, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, se a pessoa teve a dengue por conta do dengue 1, ela vai estar protegida contra aquele vírus ali, o dengue tipo 1. Mas ela não vai estar protegida contra os outros, não. Pode haver uma proteção cruzada aí, né? Mas essa proteção cruzada, então, o que é que acontece? Eu tenho a dengue tipo 1 e por um período curto de tempo, eu vou estar protegida contra os outros também, mas isso aí é que a gente chama, né, dessa proteção cruzada, mas isso aí é temporário, vai sumir. Então, eu posso ter dengue, no caso, até 4 vezes. Ó, não existe tratamento para forma aguda, né? Aqui com o caso da hepatite. Ok, menina, a letra ficou ótima. Vontade de deixar nesse slide para sempre. Não existe tratamento para forma aguda, se necessário, só o sintomático para náusea e vômito, e repouso é importante pela própria condição do paciente. Aí o que é que ele traz aqui, ó, com relação à hepatite, que ele fala que é 1 mês, mas não é. Esta restrição, ó, a única restrição está relacionada à ingestão do álcool. Esta restrição deve ser mantida por um período mínimo de 6 meses, preferencialmente por 1 ano. Tá aqui, ó, a referência de onde é que eu tirei esta informação e muito provavelmente também a banca. E com relação à prevenção da leptospirose, ela vai ser através de água sanitária, hipoclorito de sódio, nesta concentração, 2,5%. Como é que eu vou fazer? 1 litro de água sanitária, no caso para reservatórios de água, 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água do reservatório. E para limpeza e desinfecção de locais e objetos que entram em contato com água ou lama contaminada, diluir 2 xícaras de chá, ou seja, 400 ml de água sanitária, para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos. Isso aqui está lá no site do Ministério da Saúde, ok? Da Saúde, que é o SUS de A a Z. Mais uma. Em relação à atividade de controle de contatos dos pacientes com tuberculose, analise as afirmativas a seguir. Todos os contatos devem ser convidados a comparecer à unidade de saúde para serem avaliados. Essa avaliação consiste na realização de criteriosa anamnese e exame físico. Tá correto. Tá massa, tá show, tá ótimo. Todos os contatos daquele paciente. Aquele paciente que chegou lá na unidade de saúde com tosse e expectoração por mais de 3 semanas. Tosse por mais de 3 semanas, ele que chegou lá, eu vou avaliar, vou solicitar a baciloscopia, que é o exame de ouro para diagnosticar a tuberculose, tanto para diagnosticar como para acompanhamento do tratamento desse paciente. Então, vou solicitar a baciloscopia. O diagnóstico também pode ser feito por exame radiológico, como o raio-x, por exemplo. Pode ser utilizados também outros exames, se o paciente tiver, inclusive, outros exames de imagem. Mas pode ser feita também a cultura da secreção brônquica, mas o recomendado é a baciloscopia, 2 amostras de baciloscopia, ok? Como é que eu vou fazer essa baciloscopia? Vou solicitar uma na hora, então aquele paciente está ali na minha frente, eu já peço para ele colher uma baciloscopia. Não precisa de jejum, não. Aí a segunda baciloscopia, ele vai colher no outro dia de manhã em jejum, de preferência sem escovar os dentes, tá? E ele vou já falar sobre isso aqui, com relação à coleta do escarro. Tem uma questão só sobre isso aqui, aí eu falo. Ok? E aí, através disso aqui, depois da suspeita do caso de tuberculose, eu vou solicitar para que os contatos sejam convidados a comparecer na unidade de saúde para avaliar.
Crianças assintomáticas devem realizar prova tuberculínica, o antigo PPD, tá? O PPD é uma siglazinha em inglês, e radiografia de tórax na primeira consulta. Tá certo. Então, essa daqui tá certa, a 2 tá certa. E 3, contatos infectados pelo HIV deverão fazer tratamento para infecção latente da TB, independentemente do resultado da prova tuberculínica. Tá certa também. Então, temos as 3 certas. Então, letra E é o nosso gabarito. Olha aqui, ó. Tirei também lá do Manual de Controle da Tuberculose no Brasil, tá? Este manual é de 2019. O que é que ele diz lá no manual? Lembra? Contatos assintomáticos. A criança, que foi falado na questão, adolescentes maiores de 10 anos e adultos deverão realizar a investigação com a prova tuberculínica e ou radiografia de tórax. E tratar a infecção latente para tuberculose, e aqui o ILBT ou ILTB é a infecção latente da tuberculose, e existem alguns critérios com relação ao tratamento, tá? E os contatos assintomáticos vivendo com HIV devem realizar o tratamento para infecção latente da tuberculose, independentemente da prova tuberculínica, que é também exatamente o que ele está falando aqui na questão. Ó, a indicação para o tratamento da infecção latente da tuberculose vai depender do resultado da prova tuberculínica ou do IgRA, que também é um tipo de exame para detectar infecção latente, um exame inclusive mais moderno. Vai depender da idade, da probabilidade de uma infecção latente e do risco de adoecimento, tá? E aí aqui dentro desses critérios, eu vou ter as indicações de acordo com idade, com probabilidade de adoecimento, tá tudo lá muito bem descrito no seu manual para controle de tuberculose no Brasil. Vamos lá para mais uma. Um usuário com tuberculose necessita ser orientado pela enfermagem sobre o procedimento de coleta de escarro para baciloscopia. Uma dessas orientações é, aqui, ó, baciloscopia. Evitar a coleta no período da manhã ao despertar. Não. Acabei de falar para vocês que a primeira amostra vai ser na hora que o paciente chegou, o paciente está ali na sua frente, e a segunda amostra vai ser no outro dia de manhã. De preferência, em jejum, tá? Faz só uma limpeza na boca só com água, sem escovar os dentes, é o ideal. E faz a coleta do escarro. Isso aqui está errado. Então, coletar um volume de escarro compreendido entre 5 e 10 ml? Sim. Essa daqui é a recomendação para a coleta do escarro. Aí, letra B é o nosso gabarito, tá? Como é que ele vai coletar? Quando ele for para casa, você já vai entregar aquele potezinho. Sabe aqueles potezinhos de urina? Pois é o estéreo com tampinha vermelha. Você já vai entregar aquele potezinho identificado com o nomezinho do paciente e marcado lá 10 ml. Você precisa encher isso aqui até 10 ml. Então, é essa a recomendação. Coletar o escarro obtido na faringe ou por aspiração de secreções nasais? Não. Eu quero aquela secreção que vem da árvore brônquica, não é das vias aéreas superiores, não, né? Aquele escarro que a gente faz, não, tá? Eu quero aquele que vem lá de dentro. Coletar a amostra de saliva e de secreção da árvore brônquica e da faringe. Não quero saliva. Não quero saliva. E também não quero da faringe. Manter exposto à luz solar por 1 hora o frasco com a secreção coletada antes de entregá-lo no recurso humano. Não, evitar a exposição deste frasco à luz solar. Deixa eu voltar aqui e sumir, né? Evitar a exposição à luz solar. Ó, aqui, ó, como é que faz a baciloscopia? A solicitação da baciloscopia, 2 amostras. A primeira amostra na primeira consulta ou na visita domiciliar, se o paciente tiver suspeita, né? Se for sintomático respiratório. E a segunda amostra na manhã do dia seguinte à consulta ou visita. Outro exame é o teste rápido molecular contra a tuberculose. Só vai precisar de uma amostra
na primeira consulta ou na visita domiciliar. Aqueles testezinhos rápidos que é feito com a secreção também. Aqui as recomendações para coleta do escarro. Devem ser coletados de 5 a 10 ml de escarro. Quando esta quantidade de escarro não é alcançada, a realização do exame do seu desempenho pode ficar prejudicada. Tá aqui, ó, 5 a 10 ml. A boa amostra é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por aspirações de secreções nasais, nem tampouco a que contém somente saliva. O aspecto ideal da amostra é aquele muco purulento, aquele verde, aquele bom. O paciente deve transportar o pote com escarro no saco plástico até a unidade de saúde, protegido da luz solar, idealmente em 2 horas do momento da coleta. Se ele não conseguir levar em até 2 horas, manter sob refrigeração. Bora para mais uma. Vou começar a correr aqui. Em relação ao tratamento da tuberculose, analise as afirmativas a seguir. A transmissibilidade está presente desde os primeiros sintomas respiratórios, caindo rapidamente após o início do tratamento efetivo. Tá certo. A5 ou A5 não, A1. 5 é que está em cima. 1 está certa. 2. O esquema básico de tratamento. O esquema básico de tratamento é indicado para casos novos em adultos e adolescentes maiores de 10 anos, em todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular. Tá certo também. Lembrando, meu povo, que essa questão aqui eu adaptei, ok? Porque ela estava desatualizada e eu adaptei aqui para vocês para trazer para a gente resolver, porque ela é da nossa FGV de açúcar. Então, exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular, tá certo também. O 2 também tá certo. 3. O tratamento das formas extrapulmonares, exceto a meningoencefálica, terá duração de 6 meses, assim como o tratamento dos pacientes co-infectados com HIV. Não, o tratamento ele é feito em 12 meses, ok? Então, 1 e 2 estão certas. Letra D, questão está adaptada, tá? Ó, aqui o tratamento. O tratamento padrão é o esquema básico. A indicação, ó, casos novos ou retratamento, pessoas com recidiva e reingresso após abandono que apresentem doença ativa em adultos e adolescentes maiores de 10 anos. E todas as apresentações clínicas pulmonares e extrapulmonares, ela vai servir, exceto a forma meningoencefálica e osteoarticular. O tratamento da tuberculose. A fase intensiva vai ter 4 fármacos: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, tá? Nessas quantidades aqui, respectivamente. Professora, eu preciso saber essas quantidades? Precisa, tá? Precisa, que a sua banca, ela pode pedir. E a fase de manutenção é feita com a rifampicina e a isoniazida, e ela tem... Eita, pílula, tá feio, viu? Ela tem essas 2 apresentações, 300 e 150 e 150 e 75, a metade, né? Então, as 2 vão ser prescritas de acordo com o peso do paciente. O paciente, quando está fazendo tratamento para tuberculose, ele vai receber a cartela com a medicação e vai vir todo mês à unidade de saúde para fazer o acompanhamento, para receber novas medicações, para fazer a coleta da baciloscopia de acompanhamento também, ok? Pesar, porque esse paciente, conforme o tratamento vai se adiantando, ele pode ir se sentindo melhor, o apetite pode retornar e ele pode ganhar peso. E aí a gente precisa rever a quantidade de comprimido que está sendo prescrita para esse paciente. Não se esqueçam disso. E aí aqui, ó, o esquema básico do tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular para adultos e adolescentes maiores de 10 anos. Tanto o tratamento para adulto como para tratamento para crianças, as crianças vão depender do peso do paciente, tá? A diferença deste tratamento aqui
que é específico para meningoencefálica e osteoarticular, para o tratamento padrão lá. É que a fase de manutenção não vai durar só 4 meses, como tem lá, vai durar 10 meses, tá? Então, o tratamento todo dura 12 meses. Show? Lembra, associar a prednisona a esse tratamento, 1 a 2 miligramas por quilograma de peso por 4 semanas, ou a dexametasona EV, 3 a 4 miligramas por quilograma de peso nos casos mais graves de TB meningoencefálica, e aí é um período também mais longo, entre 4 e 8 semanas. Okay? Vamos lá, mais uma questãozinha. FGV, hein? No que se refere ao diagnóstico e tratamento da tuberculose, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a leitura da prova tuberculínica deve ser realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendida para 96 horas. Caso o paciente falte a leitura na data agendada. Tá certíssimo. A aplicação da prova tuberculínica, ela deve ser feita na face anterior do antebraço esquerdo, tá certo? E a leitura ela vai ser feita exatamente nesse tempo, entre 48 e 72 horas, e pode ser feita até 96 horas. O ideal, 72 horas depois da aplicação. 2. A pirazinamida e a piridoxina são contraindicadas para o uso em gestantes por serem altamente teratogênicas, devendo ser substituídas pela etionamida. Não, o tratamento para gestante vai ser o tratamento padrão, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. São as 4 medicações da fase intensiva. Lá na fase de manutenção a gente vai ter rifampicina e isoniazida. A piridoxina, ela é a vitamina B6 que vai ser associada no tratamento da gestante para evitar os efeitos neurológicos da isoniazida. 3. Os medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose apresentam interações entre si e com outros fármacos, o que aumenta o risco de hepatotoxicidade. Tá certíssima, essa daqui tá errada e essa daqui tá certíssima, meu povo. De fato, eles têm as interações entre si com outras medicações. Inclusive, uma das recomendações lá do manual é que haja muito cuidado quando o paciente estiver fazendo a medicação para tuberculose e for um paciente, né, pessoa vivendo com HIV. Esse paciente que também poderá estar fazendo o uso de antirretrovirais, a gente precisa ter cuidado com essa interação. Então, 1 e 3 é o meu gabarito, letra E. Aqui, ó, do tratamento da tuberculose na gestante, é o esquema básico, nas doses habituais associada à piridoxina, 50 miligramas por dia. E a amamentação, ó, não tem contraindicação para a amamentação, só se deve usar máscara cirúrgica enquanto estiver amamentando, beleza? E enquanto a baciloscopia for positiva, ou seja, baciloscopia positiva, o paciente é bacilífero. 7. As lesões de pele relacionadas à hanseníase, vamos para a hanseníase, podem estar localizadas em qualquer região do corpo, acompanhadas sempre pela alteração de sensibilidade local. Considerando as características dessas lesões, assinale a alternativa correta. Letra A. O nódulo é caracterizado pelo aumento de espessura e consistência da pele com menor evidência de sulco, limites imprecisos e eritema discreto. Isso aqui, meu povo, que ele está descrevendo é a infiltração. Deixa eu colocar aqui. Infiltração. Vou já mostrar para vocês. Letra B. A placa é a lesão que se estende em superfície por vários... Não é o nódulo, pronto. A placa é a lesão que se estende em superfície por vários centímetros, podendo ser individual ou constituir aglomerado de placas. Letra B tá certa, hein? Letra B é o nosso gabarito. C. As manchas discrômicas são lesões sólidas, circunscritas, elevadas ou não, que podem variar de 1 a 3 centímetros de tamanho. Isso aqui ele não está descrevendo as manchas discrômicas, está descrevendo o nódulo.
D. A infiltração caracteriza-se pela formação de pápula ou nódulo de tamanhos variados que evolui deixando cicatriz. A letra D não está falando de infiltração, está falando de tubérculo. E os tubérculos são caracterizados pela ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito de outros pigmentos na pele. Então, aqui não está falando de tubérculo, está falando de manchas hipercrômicas, manchas. Pigmentares ou hipocrômicas, certo? Então, ela pode ser avermelhada, acastanhada ou hipocrômica esbranquiçada. Ó, então, da onde foi que a questão tirou isso aqui? Questão da FGV, ela tirou do Guia de Controle para Hanseníase, que é de 2002. Os conceitos, né, da avaliação da pele, a avaliação dermatológica do paciente, que traz as manchas pigmentares ou discrômicas, placa, infiltração, tubérculo e nódulo, ok? 8. As formas de manifestação da hanseníase dependem da resposta imune do hospedeiro ao bacilo causador da doença. Em relação à forma clínica virchoviana, é correto afirmar que A. É a forma mais benigna e localizada. Ocorre em pessoas com alta resistência ao bacilo. Ele está falando da forma tuberculoide. E aqui ele quer a virchoviana, não é verdade? Então aqui está errado. B. É a forma na qual a imunidade é nula e o bacilo multiplica-se muito, levando a um caso mais grave. Sim, é exatamente isso aqui, a forma virchoviana. C. É a forma inicial que evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos. Aqui ele está falando da forma indeterminada. Letra D. É a forma intermediária que resulta de uma imunidade também intermediária. Letra D está falando da dimorfa. E é a forma leve, na qual as lesões são bem delimitadas e com ausência de sensibilidade. Letra E é a indeterminada também, ok? Se você for ler lá todo o conceitozinho, isso aqui está lá no Guia de Vigilância à Saúde, também 4ª edição de 2019. Então, indeterminada. Gabarito, letra B. Olha aqui, ó. Isso aqui foi lá do Guia de Vigilância em Saúde que eu tirei. A hanseníase indeterminada, forma inicial que evolui espontaneamente para a cura, na maioria dos casos evolui para as formas polarizadas em cerca de 25% dos casos, que pode ocorrer no prazo de 3 a 5 anos. A tuberculose, mais benigna e localizada em pessoas com alta resistência ao bacilo, a dimorfa ou borderline, lembre que tem essa nomenclatura também. É a forma intermediária resultante de uma imunidade também intermediária com características clínicas e laboratoriais que podem se aproximar do polo tuberculoide ou do polo virchoviano. E a virchoviana ou lepromatosa, cuidado com essa nomenclatura, nesse caso aqui a imunidade celular é nula e o bacilo se multiplica com mais facilidade, levando a uma maior gravidade, com anestesia dos pés e mãos, ok? Mais uma, os principais sinais e sintomas da hanseníase são exceto, cuidado, olha aqui o que ele está pedindo. Presença de manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas e com alterações de sensibilidade, não, isso aqui está certo. É sinal e sintoma, né? Presença de pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas. Não, isso aqui está certo. Diminuição ou queda de pelos localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas. O nome dessa queda aqui de pelos da sobrancelha é madarose, a queda de pelo da sobrancelha. Tá certo. Falta ou ausência de sudorese no local, é a pele seca, ali no local da mancha. Tá certo também. E tosse persistente há mais de 3 semanas, isso aqui é
uma descrição da TB, né? Mais especificamente do sintomático respiratório da tuberculose. Então, letra E é o nosso gabarito, porque ele quer, ó, o que não é sinal e sintoma da hanseníase. 10. O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde desenvolve um conjunto de ações que visam orientar a prática em serviço em todas as instâncias e diferentes complexidades. Com base nas ações de atenção e controle previstas nesse programa, analisa as afirmativas a seguir, considerando V para verdadeira e F para falsa. Então, primeira, a atenção à pessoa com hanseníase e suas complicações e sequelas deve ser oferecida em toda a rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a necessidade de cada caso. Tá certo, tá certíssimo. Segunda, os casos diagnosticados devem ser notificados em até 24 horas, utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Investigação do SINAM. Tá falso. É de notificação compulsória, porém é semanal. Ok? Notificação compulsória semanal. Falso. A reação hansênica tipo 2 caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas, manchas ou placas, infiltração, alteração de cor e edema nas lesões antigas. Meu povo, o que ele está descrevendo aqui é a reação hansênica tipo 1. Na tipo 2 não tem aparecimento de novas lesões. Então, isso aqui está falso. Nosso gabarito VFF, letra A é o nosso gabarito. Olha aqui, ó. Vem aqui comigo para saber o que foi que o Guia de Vigilância em Saúde disse para nós. Ó, com relação às reações hansênicas, tipo 1 e tipo 2, a gente tem aqui, ó, a tipo 1 e a tipo 2. Tipo 2 também chamada de eritema nodoso. Eritema nodoso. Cuidado com essa nomenclatura. Ele está falando sobre as manifestações clínicas, né? Então, as manifestações clínicas da reação hansênica tipo 1, aparecimento de novas lesões que podem ser eritemato-infiltradas com aspecto erisipeloide, reagudização de lesões antigas, dor espontâneos nos nervos periféricos, aumenta o aparecimento de áreas hipo ou anestésicas. E ele perguntou lá sobre a tipo 2. Ah, o que é que a tipo 2 tem? As lesões pré-existentes permanecem inalteradas, há aparecimento brusco de nódulos eritematosos, dolorosos à palpação, ou até mesmo espontaneamente, que podem evoluir para vesículas, pústulas, bolhas ou úlceras. Então, esse quadrozinho aqui está lá no Guia de Vigilância em Saúde. Vocês baixem, ele tem na internet e estudem tudo isso aqui. Mais uma. Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, a prova do laço, aí agora a gente está falando de quê, hein? De dengue. De dengue. A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. Em pacientes adultos, a prova deverá ser considerada positiva se, após o procedimento padrão, surgirem 5 petequias ou mais em um quadrado de 1,5? Não. 10 petequias ou mais em um quadrado de 2 centímetros? Não. C. 20 petequias ou mais em um quadrado de 2,5 centímetros? Sim. Esse daqui é o nosso gabarito, tá? Olha aqui o que é que eu vou mostrar para vocês. A prova do laço, povo de Deus, ela é muito solicitada nas provas. Então, quando vocês forem estudar dengue, eu tenho uma aula boa no extensivo que fala, né, direciona bem com relação ao que vocês precisam estudar. E a prova do laço, ela é muito cobrada, tá? Então, como a questão mesmo trouxe, ela deve ser realizada obrigatoriamente em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sangramento espontâneo. Deve ser repetida no acompanhamento clínico do paciente. Como é que faz? Calcula, verifica a pressão arterial, calcula o valor médio pela fórmula PA sistólica mais PA diastólica sobre 2. Exemplo, PA de 100 por 60, somo
100 com 60 e divido por 2. 160 dividido por 2, 80. E aí, a pressão média é de 80. Eu vou colocar o manguito no braço do paciente, o manguito do tensiômetro, e aí vou insuflar até 80. Insuflar o manguito até o valor médio e manter durante 5 minutos nos adultos e 3 minutos na criança. Cuidado com isso aqui. Desenhar um quadrado de 2,5 por 2,5, né? 2,5 por 2,5. De lado, no antebraço, e contar o número de petequias dentro desse quadrado. Vai ser positivo se houver 20 ou mais petequias no adulto e 10 ou mais petequias nas crianças. Lembrando que a prova do laço, ela pode ser interrompida se antes dos 5 minutos no adulto ou antes dos 3 minutos na criança, já ficar positiva. Eu já posso tirar ali, não preciso esperar completar o tempo, não. E a prova do laço, ela pode ser negativa em pacientes obesos, por exemplo, que a gente não vai conseguir ver. Então, ela pode ser considerada, pode ser negativa. Em pacientes em choque também, ela pode ser negativa. Mais uma. Paciente apresentando sintomas de dengue compareceu à unidade básica de saúde e os clínicos que o atenderam avaliaram que ele deveria ser hidratado com hidratação oral sob supervisão. Até que ele obtenha resultado do hemograma, ele deve permanecer em unidade de saúde de atenção. A. Primária simples. B. Secundária com suporte para observação. C. Terciária com leito de internação. D. Terciária com leitos em unidade de terapia intensiva. E E. Secundária com suporte para observação e reabilitação. Meu povo, sabe de onde foi que seu examinador tirou isso aqui? Ó, vou já lhe mostrar. Aqui o nosso gabarito vai ser letra B. Letra B. Eu achei essa questão bem interessante porque ele utilizou uma referência que não é muito utilizada às vezes. Ó. Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue de 2009. Então, está muito bem descrito aqui no nosso fluxograma dessa referência. O caso suspeito de dengue chegou na unidade de saúde. Se ele não tem sangramento nem sinais de alarme, vai ser classificado como grupo A, vai ser atendido na unidade de atenção primária em saúde. Com sangramento, grupo B. Unidade de atenção secundária em saúde com suporte para observação. Exatamente o que a questão pediu. Com sinais de alarme, é o grupo C, unidade de atenção terciária em saúde com leitos de internação. E o paciente com sinais de choque, ele vai ser classificado como grupo D e vai precisar ser acompanhado na atenção terciária no leito de UTI. Ó, aqui, ó, o caso suspeito de dengue, paciente com febre duração máxima de 7 dias, acompanhado de pelo menos 2 dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, aquela do atrás dos olhos. Mialgia, artralgia, prostração, exantema que tem estado em áreas de transmissão de dengue ou com presença do Aedes aegypti nos últimos 15 dias. Beleza? Então, é interessante que vocês conheçam as referências, a maioria das referências aí, para que vocês estejam preparados na hora da prova, não se pegue de surpresa pelo examinador que resolveu utilizar aquela referência que é mais diferente, ok? Mais uma. No caso suspeito de dengue, é contraindicado qual medicação? O uso de soro de reidratação oral? Não, o uso de soro é recomendado. Paracetamol? Também. Dipirona? Também. Codeína? Pode ser utilizado também. Agora, o AS, que é um antiagregante plaquetário, e o paciente que agravar, no caso de dengue, ele pode agravar para uma dengue hemorrágica, pode ser que a utilização do AS, ele potencialize essa situação. Então, o AS aqui é contraindicado nos casos de suspeita de dengue. Mais uma, vamos lá. Na dengue, cuidar aqui, bem ligeiro. Na dengue, a fase crítica pode estar presente em alguns pacientes podendo evoluir para as formas graves e, por essa razão, medidas diferenciadas de manejo clínico e observação deverão ser adotadas imediatamente. Essa fase tem início com o OA. Então, ele quer saber os pacientes que evoluem para as formas graves, né? Ele quer saber, ó, a fase crítica.
Letra A. Quer saber o início da fase crítica. Letra A, da efervescência da febre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Letra A é o nosso gabarito, tá? É quando inicia, de fato, a fase crítica. Prova do laço? Não, prova do laço não é nem fase. Aumento discreto do hematócrito nos primeiros 2 dias da doença? Não, isso aqui é um sinal que pode ser associado aos sinais de gravidade e aos sinais de alerta. D, inclusão de sintomas como mialgia e dor retroorbitária. Não, isso aqui é a primeira fase, são os sintomas da dengue. E é aumento do débito urinário devido à desidratação. Não, se eu tenho a desidratação, vai ser, o que eu vou observar aqui é exatamente a diminuição do débito urinário. Aqui, ó, a fase crítica, que é o que ele quer, a fase crítica. Pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves. Tem início com a defervescência da febre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, acompanhado do surgimento de sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Dor abdominal intensa, que pode ser referida ou a palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido nas cavidades, como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, cavidade e entre as membranas. D, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Tá aqui, ó, sinais de alarme. Sinais de alarme. Ok? Ele quer saber quando era que começava a fase crítica. Ele quer saber quando começava a fase crítica. Então, nada, efervescência da febre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. 15. A prevenção do HPV representa potencial para reduzir a carga. Agora a gente já tem aqui, né, um pouco de IST. Prevenção do HPV representa potencial para reduzir a carga da doença cervical e lesões precursoras do câncer do colo do útero. Para isso, o Ministério da Saúde adotou a vacina do HPV, que ela é quadrivalente. Vacina do HPV, ela é quadrivalente. Ela vai ter os sorotipos 6, 11, 16 e 18. Ela é composta por esses sorotipos, a vacina do HPV, onde o 6 e o 11 vão ser os subtipos relacionados à baixa oncogenicidade e o 16 e 18 à alta oncogenicidade, ok? Aí, ela está sendo oferecida no SUS, a vacina do HPV, para adolescentes, para as meninas entre 9 e 14 anos e para os meninos entre 11 e 14 anos, com 2 doses. E para os pacientes de risco, os pacientes, pessoas vivendo com HIV, os transplantados, os pacientes com câncer, os que estão fazendo tratamento para câncer, esses pacientes, eles têm um esquema diferenciado, com 3 doses e a idade que contempla para essas pessoas é de 9 a 26 anos, ok? E o que eu queria colocar para vocês, que é muito importante aqui, houve uma atualização aqui no ano de 2021 que trouxe que as mulheres nessas condições de portadoras do vírus, pessoas vivendo com o HIV, transplantados, né? As mulheres, elas podem receber essa vacina no intervalo entre 9 anos e 45 anos. Isso aqui é uma atualização, muito cuidado com isso. Então, letra B é o nosso gabarito. Ela é quadrivalente, ela não é pentavalente, ela não é bivalente, ela não é pentavalente, ela nem é monovalente, ela é quadrivalente. Proteção contra o HPV baixo risco, 6 e 11, e alto risco, 16 e 18. Olha aqui, ó, o que é que tem lá no PCDT de 2021, atualização. Tá aqui, ó, os subtipos, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, 2 doses com intervalos de 6 meses. Então, é 0 e 6 meses. As pessoas vivendo com HIV, transplantados, órgãos sólidos ou medula e pacientes oncológicos, a faixa etária de imunização é de 9 a 26 anos,
sendo o esquema de vacinação composto por 3 doses, 0, 2 e 6 meses. E aqui, ó, foi que teve a atualização para mulheres nessas condições, mulheres. Essa faixa etária ela foi ampliada, vai ser de 9 a 45 anos. Ok? Mais uma. Paciente do sexo feminino, 28 anos, procurou o serviço de saúde com queixa de ulceração na região genital. Após o resultado laboratorial dessa paciente ter dado positivo para treponema pálido, é correto afirmar que estamos diante de qual infecção sexualmente transmissível? De qual IST? Vaginose bacteriana? Não, a vaginose bacteriana, o principal agente é a Gardnerella. Gardnerella vaginalis, ok? Condiloma acuminado é o HPV. A gonorreia e clamídia, que são responsáveis pelas cervicites, né? As síndromes do corrimento e as cervicites. E a gonorreia, né? A Neisseria gonorreia. E a clamídia é a clamídia trachomatis. E a sífilis, ela é causada pelo treponema pálido. Pronto, letra E é o nosso gabarito. Show? 17. MAS, de 23 anos, procura pronto-socorro relatando ter sido vítima de violência sexual. Como profilaxia, são utilizadas as medicações penicilina, benzatina, ceftriaxona e azitromicina. Assinale as alternativas que relacionam as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis não virais, que estas medicações têm ação profilática. Então, vamos lá. Letra A, gonorreia, tricomonas, HIV. Gente, é o seguinte, ele já está pedindo aqui, ó, não virais. Então, HIV, não, porque HIV é vírus. Herpes é vírus. Hepatite B é vírus. Letra C, herpes é vírus, tá? Então, hepatite B é vírus. Deixa eu ver aqui, vamos tirando os vírus. Letra D, gonorreia, tricomonas, linfogranuloma venéreo, clamídia e sífilis. E gonorreia, tricomonas, HPV é sífilis e HIV, ou é sífilis. HPV é vírus e HIV é vírus também. Então, sobrou pra gente letra D. Agora eu quero pontuar algumas coisas para vocês. De fato, ele quer saber, ó, quais são as doenças que estão cobertas por essas medicações que ele citou aqui, penicilina, benzatina, ceftriaxona e azitromicina. A gonorreia, de fato, o tratamento para ela é a ceftriaxona. Só que o tratamento para tricomonas vaginalis, que é o agente que vai causar a tricomoníase, o tratamento é feito com metronidazol. Metronidazol, 500 mg, 4 comprimidos, VO, em dose única. O linfogranuloma venéreo tem como tratamento de escolha a doxiciclina. A clamídia vai ser contemplada pela azitromicina e a sífilis vai ser contemplada pela penicilina benzatina. Então, assim, eu entraria com recurso, né, nessa questão aqui, mas vocês viram que eu respondi por eliminação. Ele não quer as não virais. Então, eu fui lá eliminando os itens que tinham citado doenças causadas por vírus. E acabou para mim a letra D. Porém, tem essas questões aí. Muito cuidado, tá? Mais uma.
As infecções do trato reprodutivo incluem as infecções sexualmente transmissíveis, as infecções iatrogênicas, por exemplo, pós-aborto, né? As ISTs são as infecções transmissíveis, sexualmente transmissíveis, e iatrogênicas, o pós-aborto, por exemplo, e as infecções endógenas, que são causadas pelos micro-organismos, os agentes que já vivem na flora, por exemplo, na flora vaginal. Candidíase e a Gardnerella são agentes que já vivem lá na flora vaginal. E aí elas são consideradas infecções endógenas. Referentes às ISTs, assinale a alternativa correta. As ISTs são raras. Tem poucas etiologias e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas nas relações pessoais, familiares e sociais. Meu povo, é o seguinte... Elas não são raras. E tem várias etiologias. Ok? Pelo contrário, elas são muito comuns, as ISTs, né? B, são causadas por menos de 20 agentes etiológicos? Não, são causadas por muito mais de 20 agentes etiológicos. C, a transmissão da IST pode acontecer como consequência de uma IST da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Tá certo. Tá certíssimo aqui. A transmissão das ISTs pode ser feita através exatamente da mãe para a criança na gestação, como a sífilis, o HIV também. Durante o parto, a sífilis também, o HPV, Então, a amamentação também pode ser passada pelo leite materno, ou as ISTs, elas podem ser passadas aí de várias formas, tá? Tanto por transmissão sexual, como por transmissão vertical, como por transmissão sanguínea. D, são principalmente transmitidas de uma pessoa a outra por contato sexual, porém nunca por via sanguínea. Não, por via sanguínea também, hepatite B, por exemplo. Algumas infecções possuem altas taxas de incidência e prevalência e apresentam complicações mais graves em mulheres, dificultando a transmissão do HIV. Não, facilitando a transmissão do HIV. Oxi, isso daqui, ó, já veio com a resposta. 19. Durante uma capacitação sobre o fluxograma de sífilis, o enfermeiro responsável pela educação em saúde estava orientando sobre a investigação para diagnóstico de sífilis em mulheres. Sobre o teste de sífilis, assinar a alternativa incorreta. Incorreta. Lembra disso aqui, o que é que ele quer? Né? Está indicado para as mulheres em situações de violência sexual? Sim, está indicado. E está indicado para puérperas sem registro de teste de sífilis no pré-natal? Sim, está indicado. Está indicado para gestante apenas, ó, aqui, ó, cuidado com essas palavrinhas, tá? Apenas no terceiro trimestre? Não, vai estar indicado aqui na primeira consulta de pré-natal, no terceiro trimestre e na hora do parto. 28ª semana é a partir da 28ª semana. D, está indicado em mulheres com diagnóstico de abortamento espontâneo? Sim, também. Então, letra C já era o spoiler do gabarito. Olha aqui, ó. As gestantes devem ser testadas para sífilis, no mínimo na primeira consulta de pré-natal, no início do terceiro trimestre e na internação para o parto, ok? Além disso, em caso de aborto, natimorto ou história de exposição de risco e violência sexual. O monitoramento sorológico deve ser mensal até a hora do parto, né? Até o termo. Após o parto, o segmento é trimestral até 12 meses de acompanhamento. No terceiro, no sexto, no nono e 12 meses após. Ok, meu povo? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Estamos aqui no estourar da hora, na correria como sempre, mas é isso aí. Eu quero que todos vocês estudem, baixem aí as nossas referências, aprofundem o conhecimento, que esta questão aí é sua, uma vaga é sua. Se dediquem, que vai dar certo. Tchau, até a próxima!